Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Rubens da Igreja Orvalho de Goiânia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Essa é uma série sobre Apocalipse nos nossos dias e hoje nós vamos estudar o livro de Daniel, especificamente as 70 semanas de Daniel, que está no capítulo 9. Por que é importante estudar as profecias de Daniel no capítulo 9? Por que é importante estudar sobre as 70 semanas de Daniel? É importante estudar as 70 semanas de Daniel porque as 70 semanas de Daniel mostram uma linha do tempo a respeito das profecias do fim. É sempre bom a gente entender que existem profecias a respeito do fim, que diz respeito a Israel, e há outras profecias que diz respeito à igreja. Daí a importância de estudarmos as profecias do livro de Daniel, não somente do capítulo 9, mas também outros capítulos de Daniel que são muito importantes. Mas é importante você entender onde cada profecia se encaixa. Por isso, as 70 semanas de Daniel, ela funciona como a linha do tempo. Lembre-se, é importante distinguirmos Israel da igreja. E hoje, através das 70 semanas de Daniel, nós vamos identificar onde podemos colocar cada profecia a respeito do fim. Antes de estudarmos lá no capítulo 9, eu quero que você vá comigo para o capítulo 2, no versículo 31 de Daniel. Nós vamos falar aqui da estátua de Nabucodonosor, do sonho de Nabucodonosor, porque essa estátua ela simboliza 5 impérios. E então é importante também nós identificarmos o que cada um desses impérios simboliza e o que existe a respeito dessa estátua nos dias de hoje. Daniel capítulo 2, versículo 31, acompanhe comigo. Só lembrando que Daniel ele foi um jovem que foi cativo ainda para a Babilônia, muito jovem, foi capturado ali pelo rei Nabucodonosor, e ele morou na Babilônia durante praticamente todo o Império Babilônico, e ainda ficou um tempo no Império dos Medos e dos Persas. Ele foi um grande sábio, um grande conselheiro do rei Nabucodonosor. Aqui em Daniel capítulo 2, no versículo 31, diz assim: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor estava em pé diante de ti. E a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígio. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Perceba na estátua aí, que na estátua de Daniel, a cabeça que representa a Babilônia é de ouro, né? Depois a gente vê ali o peito que representa o Império Medo-Persa. Só lembrando que a Babilônia é hoje o Iraque, aquela região do Iraque. E os Medos e Persas é a região que hoje é o Irã, que é representado ali pelos peitos de prata. Depois a região do ventre e coxas, né, que é a Grécia, que é representado ali pelo bronze. E o quarto império, que foi visto ali na estátua de Daniel, que simboliza os impérios, né, na estátua de Daniel, são pernas de ferro, que simbolizam o Império Romano. E então você pode acompanhar comigo aí na estátua. E por último tem um quinto império, que é um império ainda que não surgiu, que vai surgir nos últimos dias, que eu acredito que é nessa geração que nós estamos, que os pés eram em parte de barro e em parte de ferro. Perceba que está na estátua aí
de Daniel. Então é muito importante você identificar essa estátua e entender, primeiro entender que essa estátua ela fala dos impérios e principalmente do último império que vai surgir provavelmente nos nossos dias. Nós já estamos vendo, na verdade, o plano sendo montado para um governo único. A gente já viu uma moeda única na Europa, estamos vendo muitas coisas acontecerem, o cenário sendo montado, a tecnologia hoje já pronta para que o anticristo manifeste e faça o controle em massa. Então a gente já está vendo muitas coisas acontecerem que tem a ver com o fim dos tempos. Por isso, esse último império que vai surgir, que é o Império Romano revivido, provavelmente acontecerá no nosso tempo. Nós podemos também, quando falamos dos impérios, lá em Daniel capítulo 7, eu só vou citar aqui Daniel capítulo 7, a partir do verso 1, nós também vemos os mesmos impérios, só que lá eles são simbolizados por animais. O Império Babilônico, ele é simbolizado pelo leão, o Império Medo-Persa é simbolizado pelo urso, o Império Grego é simbolizado pelo leopardo e o Império Romano é simbolizado por um grande animal terrível. E a gente vê que esse animal ele vai voltar no final dos tempos porque ele é o anticristo. Então, tanto Daniel capítulo 2 como Daniel capítulo 7, ele está falando da mesma coisa. Só que Daniel capítulo 2, os impérios, eles são mostrados através de uma estátua. E Daniel capítulo 7, os impérios são mostrados através de animais. Mas um texto completa o outro. Então, entrando agora aqui em Daniel capítulo 9, no versículo 24, vamos aqui para 70 semanas de Daniel, que diz assim, Daniel capítulo 9, versículo 24, eu peço que você acompanhe comigo, que diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. A primeira pergunta que nós temos que fazer a respeito das profecias de Daniel é: para quem essas profecias foram escritas? Essa é a grande pergunta. Uma vez que agora nós entendemos que existe um plano para Israel e um plano para a igreja, para quem que as 70 semanas foram escritas? O texto está muito claro. O texto aqui em Daniel 9:24 diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então veja que o anjo estava falando aqui com Daniel. O povo de Daniel eram os judeus. E a santa cidade era exatamente Jerusalém. Então essa é uma profecia que se refere a Jerusalém e aos judeus. Ela não é uma profecia que tem alguma coisa a ver com a igreja. Ela foi dada para os judeus. É sempre bom lembrar que essas semanas aqui não são semanas de dias, ok? Elas são semanas de anos. Lá em Gênesis, no capítulo, deixa eu colocar aqui, Gênesis capítulo 29, versículos 26 e 27, eu só quero mostrar para você aqui no texto de Gênesis, que quando eles falavam uma semana, eles falavam não de uma semana de dias, mas uma semana de anos. Provavelmente você conhece esse texto e essa história aqui, e eu peguei somente 2 versículos aqui só para mostrar, te dar um texto aqui, que vai servir como base de que lá Daniel estava falando de 70 semanas de anos e não de dias. Olha aqui Gênesis 29 e 26, que diz assim, respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra, dar-se-á mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. O que tinha acontecido aqui é que Jacó, ele queria se casar com Raquel, porém ele trabalhou 7 anos para ter Raquel. Trabalhou 7 anos de graça para o sogro para ter Raquel. Mas no dia da noite de núpcias ele foi enganado e o seu sogro deu a ele a filha mais velha, Lia. E aí quando ele foi reclamar que tinha sido enganado, ele falou: olha, aqui primeiro tem que casar a mais velha, depois a mais nova. Você trabalhou uma semana, você trabalhou 7 anos, agora você vai ter que trabalhar mais uma semana, mais 7 anos para ter a mais nova. Então aqui mostra que as 70 semanas de Daniel são semanas de anos. Então se são 70 semanas, ali está falando de 490 anos, ok? Então lembre-se, as 70 semanas de Daniel tem a ver com o povo de Daniel. Isso é uma das coisas importantes. Mas qual é o propósito das 70 semanas de Daniel? Olha a parte B
de Daniel 24, Daniel capítulo 9, verso 24, a parte B, que diz assim, Daniel capítulo 9, verso 24, parte B, diz: para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Há aqui 6 propósitos da semana, das 70 semanas de Daniel. No fim das 70 semanas de Daniel vai acontecer essas 6 coisas: cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Esse é o propósito, né? Essa profecia, no versículo 25 e 26, fala de 2 príncipes que nós precisamos distingui-los. Daniel capítulo 9, verso 25 e 26. Acompanhe comigo. Diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então há 2 príncipes aqui no texto. Há um príncipe aqui que tá no versículo 26, que é o anticristo, ok? O primeiro príncipe do versículo 25 está falando de Jesus. Mas é interessante que aqui o texto está dizendo: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Quando é então que começa a contar as 70 semanas de Daniel? Ela começa a contar no dia em que foi dada a ordem para a reconstrução de Jerusalém, ok? Essa ordem está lá em Neemias, eu não vou ler para você. Neemias capítulo 2, do verso 1 ao 8, você pode ler aí na sua casa. Ali foi quando Neemias deu a ordem para que Jerusalém fosse restaurada. Isso aconteceu no ano 450 a.C., ok? O rei Ciro permitiu, então, que os judeus voltassem, Neemias, Esdras, voltassem para reconstruir a cidade e o templo. Então, as 70 semanas de Daniel, elas iniciam no exato dia em que o rei Ciro permitiu que os judeus voltassem para reconstruir Jerusalém. Então, nós precisamos identificar esse período que está lá em Neemias, no capítulo 2, do verso 1 ao 8. É importante entendermos que as 70 semanas de Daniel, elas estão divididas em 3 partes, ok? A primeira parte da profecia são 7 semanas de anos. Veja aí, ó. Vamos ler aqui o versículo 25, do 25 em diante, capítulo 9, versículo 25 em diante, diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Perceba aqui que essas semanas estão juntas. 7 semanas que foi o tempo que demorou para a reconstrução de Jerusalém e do templo. Isso durou 7 semanas, isto é, 49 anos. Mas em seguida ele fala 7 semanas e 62 semanas. Então ele liga as 7 semanas mais 62, dando um total de 69 semanas. Perceba que aqui está na sequência 69 semanas, né? Só que ele fala 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. Então, as 69 semanas encerra na morte do ungido, que é Cristo. Então, a penúltima semana das 70 semanas de Daniel, ela encerra na morte de Jesus. Mas, especificamente, ela encerrou mesmo no dia que Jesus entrou em Jerusalém. Ele entrou ali pela porta que nós conhecemos
como porta dourada, e daqui a pouco eu vou explicar melhor para você essa profecia. Quando Jesus entrou no domingo chamado, considerado domingo de Ramos, quando ele entrou em Jerusalém, gritaram: Hosana, 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 bendito que vem em nome do Senhor. Naquele dia cumpriu-se a 69ª semana, fechou a 69ª semana. O príncipe dali, 5 dias ele seria morto, então ali se cumpre a penúltima semana de Daniel. Mas Daniel aqui, ele divide as 70 semanas em 3 partes. 7 semanas, que eu já expliquei, 62, que vai desde a restauração do templo de Jerusalém até o ungido, e depois mais uma semana, que está no versículo 27. Capítulo 9, verso 27, Daniel capítulo 9, verso 27, acompanhe comigo, que diz assim: ele, aqui está falando do príncipe, ok? O príncipe que há de vir, que vai surgir nos últimos dias. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então aqui o anticristo está sendo chamado de assolador. E aqui cumpre-se a última semana de Daniel. Aqui está falando que ele vai fazer uma aliança com muitos por uma semana, porque quando a última semana vai começar? A última semana começa quando o anticristo aparece no cenário. Só abrindo parênteses aqui, quando o anticristo fizer uma aliança com Israel, a igreja não estará mais na terra. O arrebatamento já aconteceu, porque o arrebatamento ele acontece antes do período da tribulação. Então, logo após o arrebatamento da igreja, o anticristo se levanta. Percebemos hoje que o cenário já está sendo montado para um governo mundial. A gente já está vendo a nova ordem mundial trabalhando para isso. As organizações mundiais estão trabalhando para isso, a ONU e tantas outras organizações, a OTAN, a OMS, e tantas outras organizações que tem no mundo já estão trabalhando para esse governo único. Grandes lideranças do mundo inteiro já estão pedindo um líder mundial. O Papa anterior ao que está hoje já fez um apelo por um líder mundial. O presidente da França já fez a mesma coisa. Um ex-presidente do Brasil também já pediu um líder mundial. O mundo inteiro clama por esse grande líder que vai ser, na verdade, o próximo imperador mundial, que vai ser o líder do novo império que está sendo formado nos nossos dias, que vai liderar praticamente todas as nações do período do fim. E nós já percebemos que a coisa já está acontecendo, o cenário já está montado, a tecnologia já está pronta para o controle em massa, para o governo mundial, e nós acreditamos que isso vai acontecer ainda nessa geração, porém a igreja não vai estar mais aqui. Então, depois do arrebatamento, o anticristo se levanta como líder mundial. Ele vai ser um homem muito carismático, muito inteligente, alguém certamente que nós já conhecemos, porque ele não vai ser alguém que vai aparecer do nada, mas ele é alguém que vai entrar no cenário, que é alguém que já está talvez fazendo aí, tentando um acordo de paz nos dias de hoje. Ele se levanta, ele faz um acordo de paz entre Israel e o mundo árabe, e ali então se inicia a última semana das 70 semanas de Daniel. Mas é importante nós voltarmos agora um pouco no tempo para identificarmos como foi o cumprimento da 69ª semana de Daniel, como é que ela se cumpriu. Nós estive em Israel no ano passado, no ano de 2019, e foi interessante que o nosso guia, ele contou que o Messias ele vai passar pela porta que nós chamamos hoje de porta dourada. Eu vou te explicar por que é a porta dourada daqui a pouco. Ele falou o seguinte: olha, o Messias vai passar por aquela porta ali. Ele disse, foi por aquela porta que Jesus passou no domingo de Ramos. Ele passou ali montado no jumentinho. Foi interessante isso que ele falou. Só que eu quero que você vá comigo agora para Ezequiel 43, eu vou te mostrar por que o meu guia, que é judeu, falou a respeito do Messias e por que o Messias vai passar por aquela porta ali. Abre aí, acompanhe comigo aí, Jeremias capítulo 43, no versículo 1, que diz assim, desculpa, eu falei Jeremias, mas o texto é Ezequiel 43,
versículo 1. Ezequiel 43, versículo 1. Que diz assim, acompanhe comigo, Ezequiel capítulo 43, verso 1. Então o homem me levou à porta que olha para o oriente. E eis que do caminho do oriente vinha a glória de Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como a da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que tive junto ao rio Quebar. E me prostrei rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor enchia todo o templo. Então, com base na profecia de Ezequiel 43, eles falam que o Messias vai entrar por aquela porta que hoje nós chamamos de porta dourada. Então, que dia que se cumpriu a 69ª semana? Eu vou responder essa pergunta para você, mas um rei otomano, um rei árabe, no ano de 1500, chamado Suleiman, esse rei se chamava Suleiman, com base nesse versículo aqui, nesses versículos que eu li, nesse texto aqui de Ezequiel 43, alguém disse para ele que o Messias, um rei, ele surgiria e que ele iria entrar por aquela porta até então estava aberta. Eu quero colocar para você essa porta aí, para você identificar que porta é essa. Hoje nós conhecemos como porta dourada. E por causa, veja comigo aí essa porta, por causa dessa profecia aqui, aquele rei temendo que viesse mesmo o rei Messias, ele mandou fechar com pedras aquela porta e ainda colocou um cemitério na frente da porta, porque um sacerdote judeu, ele não pode ter contato com cadáver. E ele foi lá então e fechou aquela porta. Mas é interessante que no capítulo 44 de Ezequiel, eu quero que você acompanhe comigo, capítulo 44 de Ezequiel, diz assim, Ezequiel capítulo 44, vamos ler o versículo 1 e 2, que diz assim: Então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Preste atenção nisso. Até hoje os judeus esperam que o Messias passe por essa porta. Olha o verso 2. Disse-me o Senhor, esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela. Por isso permanecerá fechada. Olha que coisa. Entenda bem, o judeu ele até hoje pensa que Jesus vai passar por aquela porta. Eles conseguem interpretar o capítulo 43, do verso 1 ao 5, falando que o Messias vai passar por aquela porta. Porém, no próximo capítulo, um capítulo depois, no verso 1 e 2, fala que aquela porta, a mesma porta, estaria fechada, porque ninguém mais passaria por ela. Por quê? Porque o Senhor passou por ela. Que Senhor que passou por ela? Jesus. Jesus já passou por aquela porta. E aquele rei otomano, sem saber que estava cumprindo a profecia do capítulo 44 de Ezequiel, foi lá e lacrou aquela porta, fechou aquela porta, cerrou, porque a profecia já dizia que ninguém passaria por aquela porta, porque Jesus, cheio de glória, cheio da presença de Deus, já passou por ela. Olha que texto mais tremendo, olha como Deus é tão tremendo, é tão maravilhoso. Eu quero colocar para você agora o gráfico das 70 semanas de Daniel, para que você possa entender melhor as profecias aqui na linha do tempo aqui das 70 semanas de Daniel. Com esse gráfico aqui, eu creio que você vai entender um pouco melhor as profecias. Então as 70 semanas de Daniel começou com a ordem do rei Ciro para a reconstrução de Jerusalém e do templo. Isso durou 49 anos, são 7 semanas de anos, ok?
Depois, mais 62 semanas até o ungido, até Jesus, dando um total de 483 anos. Perceba aí que Jesus morreu aí no final, foi na penúltima semana, no final da penúltima semana. Então, entre a 69ª semana, é muito importante você entender isso, entre a 69ª semana e a última semana, abre-se um espaço de tempo, uma janela no tempo. O relógio de Deus em relação a Israel, isto é, a profecia das 70 semanas, as profecias a respeito do fim dos tempos, para Israel, para. O relógio de Deus para. Então o relógio de Deus parou exatamente quando o ungido foi cortado. Quando Jesus entrou em Jerusalém ali, clamaram: Hosana, 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 bendito que vem em nome do Senhor. Naquele momento o relógio de Deus parou e abriu uma janela, um espaço de tempo para que Deus pudesse salvar os gentios. Esse espaço de tempo é o período que nós chamamos de dispensação da graça, ok? A dispensação anterior das 69 semanas era uma dispensação da lei, agora nós estamos na dispensação da graça. Só abrindo um parênteses aqui novamente, lá em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 19, Apocalipse capítulo 1, verso 19, para você entender todo o livro de Apocalipse, você precisa entender o texto de Apocalipse 1, 19, porque ele é o texto-chave que te ajuda a interpretar as profecias de Apocalipse. Lá está escrito assim: escreve as coisas que viste, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. Então lá no livro de Apocalipse está escrito as coisas concernentes à lei, né? As coisas que são, as que viste, as que são eram do tempo da graça, o tempo que João estava quando ele escreveu o Apocalipse, e as que depois dessa vão acontecer, que está falando do milênio. Então Apocalipse ele fala do tempo da lei, quando Jesus nasceu, lá em Apocalipse capítulo 12, que o dragão ficou furioso, perseguiu a mulher e tudo, tentou matar Jesus. Então fala do período ali da lei, que foi o período que Jesus nasceu. Fala do período da graça, que é o período que nós estamos agora, e também fala do período do milênio, que é a próxima dispensação que vai entrar lá depois da tribulação dos 7 anos. Então a 69ª semana se cumpre com a morte do ungido. Abre-se um espaço de tempo chamado graça. Quando é que começa a dispensação da graça? Começa lá em Atos capítulo 2, né? Quando o Espírito Santo veio, desceu e veio tabernacular, veio morar conosco. Quando Deus veio morar conosco, começa então a dispensação da graça, a dispensação que nós estamos hoje. Eu quero ler um versículo com você, um versículo que é muito importante, que está em... deixa eu abrir aqui, está em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, eu quero que você acompanhe comigo no versículo 25. Vamos abrir aqui, eu quero mostrar para você exatamente esse espaço de tempo que nós estamos. É bom lembrar que lá no capítulo 9 de Daniel, nós percebemos que as 7 semanas mais 62 semanas estão numa sequência. Elas se cumpriram literalmente. Então a última semana também, nós não podemos espiritualizar a última semana. Nós interpretamos literalmente as 69 semanas, elas se cumpriram literalmente. Então a última semana que está no versículo 27 também vai se cumprir literalmente. Nós não podemos espiritualizar esse tempo. Talvez alguém pense que nós já estamos no período da tribulação. Não estamos, ok? Nós não podemos espiritualizar aquela profecia, ela se cumpriu literalmente 69 semanas e vai cumprir também a última semana de 7 anos literalmente. Agora Romanos capítulo 11 verso 25 está falando exatamente desse espaço de tempo que nós estamos. Olha o que está escrito aqui: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. O que está dizendo aqui que veio um endurecimento a Israel. Quando que isso aconteceu? Quando eles rejeitaram o Messias, eles endureceram o coração. Deus permitiu que eles endurecessem o coração para salvar os gentios. Aqui está falando aqui, é tão interessante que o texto fala aqui, ó.
até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então, até quando o coração do judeu vai ficar endurecido? Não sei se você sabe, mas pouquíssimos judeus são de fato convertidos, muito pouco, menos de 1%, é pouquíssimo, porque o coração deles está endurecido. Olha que coisa, né? Mas aqui está falando, ó, até que haja entrado a plenitude dos gentios. O que é isso? Quando o número de gentios se completar, de convertidos se completar, então os judeus voltam a ser novamente o ponto de referência de Deus na terra, assim como era lá no Antigo Testamento. Mas isso só vai acontecer quando o último gentio, que Deus já sabe que vai se converter, porque Deus, na sua onisciência, ele sabe quantos gentios vão se converter. Quando esse número se completar, ou seja, a plenitude dos gentios se completar, aí então o coração do judeu volta a se quebrantar novamente. E está escrito aqui, ó, no verso 26, Romanos 11, 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Todo o texto aqui de Romanos 11, depois você pode ler lá na sua casa, fala ali que nós, que não éramos da oliveira original, fomos enxertados na oliveira original. Mas Deus vai voltar a colocar os ramos naturais lá. O ponto de referência de Deus vai voltar de novo a ser Israel lá na tribulação, porque a igreja não estará mais aqui. A pregação do evangelho vai se dar através dos judeus, através dos 144 mil que vão se converter nesses últimos 7 anos aí, que é os 7 anos da tribulação, que é os 7 anos onde vai se levantar o anticristo, né? Que vai ser o grande imperador do mundo aí. Agora, tem um outro texto aqui que eu preciso ler para você, que é importante que você acompanhe comigo. Deixa eu abrir aqui. Está aqui em capítulo 9 de Zacarias, no versículo 9, que diz assim, ó. Zacarias capítulo 9, verso 9. Livro de Zacarias, capítulo 9, deixa eu ler aqui para você, no versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumento. Veja porque os judeus até hoje esperam o Messias, porque eles não acreditam que esse texto aqui se cumpriu. Eles acreditam que isso aqui ainda vai acontecer. Então quando você vai a Israel, se o seu guia for judeu, ele vai falar isso. O Messias vai passar por ali. O nosso guia disse, Jesus passou por aquela porta montado no jumentinho. Mas Jesus não era o Messias porque ele era humilde. E é interessante que o texto aqui de Mateus capítulo 21, que é o cumprimento dessa profecia, Mateus 21, 4, Mateus capítulo 21, 4, fala exatamente que o Messias seria humilde. Olha o cumprimento da profecia aqui em Mateus 21, 4. Diz assim, ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto os que precediam como os que seguiam, clamavam, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam, quem é este? E as multidões clamavam, este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Esse texto aqui é um texto tremendo, é um texto que fala do cumprimento da 69ª profecia de Daniel. Então, como as 69 profecias de Daniel já se cumpriram
já se cumpriram literalmente, a última também vai se cumprir. E assim como elas estão separadas por intervalo de tempo na profecia de Daniel, elas foram separadas exatamente por esse período lá de Romanos capítulo 11, verso 25. O período em que Deus abriu uma janela para nos salvar, para salvar os gentios. Essa janela vai se fechar com o arrebatamento. E aí então no arrebatamento a igreja é levada para o céu, é trasladada, é tirada da terra, é levada para o céu, ali ela será adornada. E aí começa a última semana, cumpre-se a última semana de Daniel. E ela acaba com a volta de Jesus à terra, com Jesus pisando lá no Monte das Oliveiras e voltando. Eu quero deixar essa palavra para você. Acompanhe os nossos próximos vídeos. Nós vamos lançar outros vídeos também. E eu espero que você acompanhe todos os nossos vídeos para que você entenda melhor as profecias a respeito do fim. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.